Brasil! 19 horas em Manaus, muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo a live ao vivo no TikTok, para quem tá vendo no YouTube, nas redes sociais, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. O programa 10 minutos. Vamos lá, hoje é dia 11 de junho, hoje é o 162º dia do ano e faltam 203 dias para acabar o ano. Eu não vejo a hora, gente, eu tô contando os dias, eu preciso que esse ano acabe. Ô anozinho, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá para as datas comemorativas de hoje. Hoje é de aniversário da cidade de Buenos Aires, cidade linda. Recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade um dia vá visitar Buenos Aires, porque a cidade é linda, é encantadora, é apaixonante, é fantástica. Mano Mecânico, se puder, vai um dia lá. Francisco Benjamin, vai lá. Gilmar Mazuco, você também dá um pulo lá um dia. Hoje é dia da Marinha Brasileira também, né, que tá em falta com o Brasil, né, a Marinha que, na pessoa do comandante dela, o Garnier, foi a força que topou dar um golpe de Estado e matar a democracia no Brasil. Tomara que fique a reflexão para eles, né, já que o comandante deles, na época, vai pra cadeia, inclusive. E vamos falar de profissões importantes. Hoje é o dia do educador sanitário. Parabéns ao educador sanitário, profissão importante, relevante, a gente precisa dele. Tem muita gente que precisa tomar essa educaçãozinha, né? Que tá difícil o negócio. Vamos lá, hoje seria aniversário também, nesse dia 11 de junho, nasceu Jacques Cousteau, um explorador fantástico, recomendo procurarem a obra dele. Aniversário também, se tivesse vivo, do Gene Wilder, né? Cara, um ator fantástico, ele era diretor também. A obra mais emblemática dele, na minha humilde opinião, é o personagem que ele fez na Fantástica Fábrica de Chocolates, em 1971. Ele fez o Willy Wonka. E aquela versão é maravilhosa, é fantástica. Recomendo a todo mundo que procure. Hoje também é aniversário da Adrienne Barbeau, uma atriz estadunidense que eu sou fã dela por conta de um personagem que ela fez numa série chamada Carnivale. Uma das séries que pra mim é a mais fantástica da história. Infelizmente, terminou sem um final digno, né? Foi interrompida na segunda temporada. Mas vida que segue. E de fatos importantes, nós temos aqui no dia 11 de junho de 2004, a sonda Cassini atingiu a aproximação máxima da lua Febe, uma das luas de Saturno. Cara, a gente segue na busca, a humanidade, né, a sociedade, segue na busca por vida inteligente, por vida complexa, e os principais candidatos do sistema solar a existência de vida complexa são as luas de Saturno. Então, esse marco aí do dia 11 de junho de 2004 é muito importante também, ok? E pra gente começar aqui o programa bem informado, sabendo o que o mundo tá falando, vamos pro nosso primeiro giro de notícias aqui. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App também. Lula vai ao Canadá para participar da cúpula do G7. O presidente Lula participou da cúpula no Canadá buscando fortalecer laços diplomáticos e discutir pautas globais como economia, clima e segurança. A agenda inclui reuniões com líderes mundiais e eventos bilaterais para promover interesses brasileiros. Na última viagem dele, que foi para a França, trouxe 100 bilhões de reais de investimento. O barbinho é bom. Manchete da Carta Capital aqui. Como o STF buscará um consenso sobre a responsabilização das redes sociais? O STF debate a responsabilização de redes sociais por conteúdos de usuários visando consenso sobre o artigo 19 do Marco Civil. A Corte analisa a remoção de conteúdos ilícitos sem ordem judicial, com propostas variadas entre os ministros. Manchete do Brasil 247 aqui também. STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados por usuários. STF forma maioria para decidir que, mesmo sem ordem judicial, as empresas possam ser responsabilizadas. Decisão busca definir as condições de remoção e reparação de danos, com votos de Toffoli, Fux, Dino, Zanin, Mendes e Barroso. Manchete do Portal Brasil de Fato. Haddad diz que o Brasil tem problema dramático de distribuição de renda e pede aumento de isenção do IR.
Haddad destaca a desigualdade de renda no Brasil e propõe elevar a isenção do imposto de renda para aliviar a carga tributária dos mais pobres, visando maior justiça social e equilíbrio econômico. Manchete do Opera Mundi aqui. Israel mantém Tiago Ávila em solitária à espera de deportação. O ativista brasileiro Tiago Ávila é mantido em solitária por Israel, aguardando deportação. Detido por ações pró-Palestina, caso gera debate sobre direitos humanos e liberdade de expressão em meio ao conflito Israel-Palestina. E chegando ao final aqui do primeiro giro de notícias, manchete do ICL Notícias. Familiares de militar expulso pelo 8 de janeiro. Familiares desse militar expulso protestam contra a punição. Todo respeito à família, tá? Mas provavelmente são golpistas igual ele. O caso reflete tensões sobre responsabilidade dos agentes públicos nos eventos golpistas, com debates sobre justiça e consequências políticas. Tomara que seja mantida a expulsão e que acabe com esse negócio de morte ficta. O que é morte ficta? Quando um militar ele é expulso das Forças Armadas, eles não fazem constar formalmente que ele foi expulso. Consta lá como se ele tivesse morrido. Para quê? Para que a família possa manter a pensão que ele teria direito se tivesse morrido. É uma palhaçada isso. Espero que esse debate sobre o golpe de Estado ajude a colocar fim nisso daí, porque é uma palhaçada mesmo isso. Vamos lá, entrando no tema de hoje, direitos do criador, o poder da propriedade intelectual no Brasil. A gente tem uma série aqui na Web Rádio App, que é uma série sobre o artigo 5º da Constituição Brasileira, que é como se fosse uma Constituição dentro da Constituição. É o artigo que trata dos direitos individuais, das garantias que os brasileiros têm em relação ao Estado. Os incisos 20... Quem tiver curiosidade, eu recomendo, procura no YouTube da Web Rádio App, a gente tem uma playlist lá com uma série, em que a gente vai falando de ponto a ponto dos incisos do artigo 5º, que são os nossos direitos. Tudo aquilo que você tem direito na sua vida, o que te interessa. Juraci Mendes, que está assistindo a gente aí, obrigado. Aquilo que, se um dia o Estado tentar tomar de você, você pode exigir, falar, não, vocês não vão tomar isso, porque isso é direito meu, está garantido na Constituição. A gente está falando de tudo isso aqui no programa, e isso se torna mais importante ainda, né, em tempos de tentativa de golpe de Estado, em tempos que tentaram matar a nossa Constituição, mas felizmente ela foi defendida. Felizmente, dessa vez, a gente escapou de um golpe de Estado. Espero que a gente consiga manter, aprimorar, claro, a Constituição ela sempre pode ser aprimorada, mas as coisas boas que estão nela precisam ser mantidas e defendidas. Vamos lá, os incisos 27, 28 e 29, eles protegem os direitos autorais. Você que está me assistindo aí, que toca violão, que toca algum instrumento, que faz um desenho, que escreve um poema, que escreve um livro, isso tudo é sua propriedade. Você que faz uma música, aqui na Web Rádio App a gente usa trechos de músicas em algumas vinhetas, tem um trecho de uma música do Gilberto Gil, um trecho de uma música do Nenhum de Nós, mas o restante das nossas vinhetas são todos com músicas autorais para não violar o direito de ninguém. Porque se um artista faz uma música, ele tem o direito a explorar comercialmente aquilo, a ganhar dinheiro com aquilo, é o trabalho dele fazer músicas, assim como é o trabalho de um artista plástico fazer quadros, ele tem direito a ser remunerado por aquilo, e se eu gostei daquilo, eu quero usar aquilo, é justo que eu pague a quem produziu aquela obra pelo direito de utilizar aquela produção. Então, os incisos 27, 28 e 29 da Constituição, eles asseguram essa utilização. Vamos dar uma lida aqui rapidinho em todos eles. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei, letra A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas. Cara, isso aí é o seguinte, quando você chega num bar, numa casa de show, você fala, pô, eu gosto daquele barzinho porque ali só toca rock. Aquele rock que tá tocando lá, alguém se dedicou, gastou seu tempo, gastou o seu talento para compor,
para escrever aquela música, para criar aquela melodia. Então, aquele bar, por exemplo, que está usando aquela música para chamar clientes, para dar uma identidade musical para o estabelecimento, ele tem o dever de pagar ao autor daquelas músicas, aos autores daquelas músicas que eles estão usando. Então, isso é o que garante o inciso, a letra A do inciso 28. Vamos para a letra B aqui. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A gente dá pouco valor no Brasil, Ivaneide Santos Souza, que está acompanhando aí, obrigado. A gente dá pouco valor, em regra, para os compositores, né? Pô, a gente sabe as músicas que a gente gosta, pô, eu gosto de tal música, eu gosto de ouvir e tal, mas quem sabe o nome do compositor da música que você gosta? Pois é, olha o Pastor Abu chegando aqui, seja bem-vindo, Pastor Abu. Quem sabe o nome dos compositores? Pastor Abu, manda aí o estado de onde tu é, pra gente mandar um abraço para lá. Então, a gente precisa, a Constituição garante que não só aquele artista ou aquela artista que está lá no palco, bem vestido, com uma voz bonita, com uma performance interessante, ele tem direito à proteção pela arte que está fazendo, e também o compositor ou a compositora que criou a música, aqueles arranjos, aquela melodia bonita que a gente gosta. Sim, o compositor também é protegido, e infelizmente a gente não dá muito valor para compositores no Brasil, né? Isso é um problema cultural que a gente precisa em algum momento rever. Mas, Marcelo, só a produção artística é produzida? Não, gente, porque o artista, ele é um inventor. Ele inventa uma música, ele cria uma melodia, ele cria um quadro, um filme, uma peça de teatro, algo que nos transmita uma satisfação, um prazer em assistir e consumir a arte. Mas a gente tem também outros artistas, e eu gosto de chamar de artista mesmo, apesar de talvez nem ser o termo técnico mais adequado, sem os quais a gente também não pode viver. A gente tem os inventores, e quem protege o trabalho dos inventores é a Constituição Federal Brasileira, é o inciso 29 do artigo 5º. Ele diz assim, ó: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, ela não tira do país o direito de aproveitar daquilo que é criado dentro do país, mas ela assegura também aos inventores. Cara, a gente tem invenções que o mundo inteiro literalmente usa e a gente nem sabe que foram feitas por brasileiros. Por exemplo, o rádio. Aqui a gente está transmitindo na Web Rádio App, mas via internet, né? Mas quem sabe um dia eu volte para a Rádio FM, não está nos planos, mas pode ser que aconteça. Mas o rádio FM, ele foi inventado por um brasileiro. Sim, a primeira transmissão estritamente em áudio, em ondas da história, ela foi feita por um brasileiro. O avião, essa ferramenta imprescindível. Não dá para pensar o mundo contemporâneo hoje sem avião. Como é que vai se fazer uma Copa do Mundo sem avião? Como é que vai se manter um parlamento eficiente num país do tamanho do Brasil sem a possibilidade de os parlamentares se deslocarem presencialmente até Brasília para poder fazer os debates, as discussões? Não tem como. E quem inventou o avião também foi um brasileiro, Alberto Santos Dumont, lá na França. Tem uma contestação histórica disso, de que o primeiro voo da história, o primeiro avião teria sido feito pelos irmãos Wright nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença gigantesca. O 14 bis, o avião do Santos Dumont, ele tinha seu motor próprio, esse motor disparou, e nessa trajetória ele conseguiu fazer com que o avião do Santos Dumont, o 14 bis, levantasse voo. Ou seja, ele voou sozinho. O avião dos estadunidenses lá, ele não voava sozinho, ele tinha um mecanismo semelhante a uma catapulta, algo externo que empurrava o avião para que ele pudesse voar. E, meu amigo, catapultada, Ivaneide, se eu colocar numa catapulta, até uma melancia vai sair voando. Então, não tem, estadunidense é pedante, é arrogante, mas
isso eles não vão tirar da gente. Quem inventou o avião foi um brasileiro, foi Santos Dumont, e se ele tivesse inventado hoje o avião, a propriedade dele estaria protegida pela Constituição brasileira, porque ela se enquadraria como um evento industrial e ele teria ficado zilhardário com a patente do produto dele, né? Mas, enfim, Santos Dumont não está mais entre nós, mas deixou sua contribuição. Deixa eu mandar um abraço para a galera que entrou aqui. A Neuza Lima, Joeldes, Baé Santos, Siqueira, José Nascimento, Oscar Oliveira, Edmilton Tintino, José Augusto. Cadê? Deixa eu botar um barulhinho aqui que tá muito... Pronto. José Augusto, W, Matheus Lima, Francisco Benjamin, Raimundo Fausto, Breno Souza, Antônio Caetano, Miguel e mais um monte de gente. Sejam bem-vindos todos e todas. E terminamos, falamos aqui agora do direito, desse ponto fundamental que eu acho relevantíssimo discutir, o artigo 5º. Eu sempre digo que toda criança tinha que aprender na escola, criança com 6, 7 anos, estudar a Constituição, aprender principalmente sobre o artigo 5º. Quem sabe num dia em que a gente tiver todas as nossas crianças dominando esses direitos que todos nós temos, o mundo caminhe, o Brasil pelo menos, caminhe para um lugar melhor, né? Mas é um sonho distante, mas quem sabe um dia, né? Vamos lá então agora para o nosso segundo giro de notícias aqui, saber mais ainda o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete da revista Fórum. Tudo pronto. Plano traçado por Bolsonaro para futuro na prisão. Oh, coisa linda. Bolsonaro teria planejado ações para manter influência política mesmo preso, segundo delações. Estratégia inclui apoio de aliados e uso de redes sociais para mobilizar base, visando o futuro político após eventual condenação por tentativa de golpe. Cara, não tem jeito. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não vejo no Bolsonaro dignidade, hombridade para enfrentar sua sentença, para cumprir um período de cadeia que ele vai ser condenado. Vai ser tipo a Carla Zambelli. Carla Zambelli, quando saiu a sentença dela, ela falou, vou me apresentar para cumprir, não vou conseguir tal, e na primeira chance se pirulitou. Bolsonaro vai ser do mesmo jeito. Ontem no depoimento, deu para ver claramente o quanto ele é covarde. Totalmente covarde. Nelson Carvalho, você viu ontem que o Bolsonaro é covarde. Maiara e Melissa viram o quanto ele é covarde. Então, não acredito nisso. Para mim, isso é cortina de fumaça. Por mim, já tinha que meter logo uma tornozeleira nele, porque ele vai tentar fugir, sim. Manchete do portal vermelho.org. Trump diz ter fechado acordo com a China sobre tarifas. Trump anuncia acordo com a China para ajustar as tarifas, visando equilíbrio comercial. Detalhes não foram divulgados, mas medida pode impactar a economia global e relações bilaterais, com foco em reduzir tensões comerciais. Manchete do portal The Intercept Brasil, o que Bolsonaro não disse para Alexandre de Moraes em depoimento no STF. Bolsonaro omitiu detalhes cruciais no depoimento ao STF sobre a trama golpista, evitando abordar reuniões com militares e minuta do golpe. Tática defensiva busca minimizar envolvimento, mas contradições podem complicar sua situação. Eu acho que já está complicado, eu acho que não tem mais o que fazer. A questão não é se o Bolsonaro vai ser condenado, é quando ele vai ser condenado. E a questão sobre ele ser preso ou não é simplesmente se vão permitir que ele fuja ou não vão permitir que ele fuja. Esse é o ponto. Vamos lá, manchete do jornal GGN. Israel prende ativista brasileiro em solitária após tentativa de entrega de ajuda a Gaza. Ativista brasileira detida em solitária por Israel após tentar entregar ajuda humanitária em Gaza. Caso levanta questões sobre liberdade de expressão e repressão a ações pró-palestinas, com críticas à política israelense. Manchete do... Da agência pública aqui, Diário do Julgamento do Golpe. A agência pública está fazendo uma série muito bacana, galera. Eu recomendo que quem quiser procura lá, apublica.org. Eles estão fazendo um diáriozinho bem legal. Diário do Julgamento do Golpe, ato 6. Bolsonaro réu fica diante de Alexandre de Moraes.
Bolsonaro depõe no STF como réu por tentativa de golpe. Em interrogatório, nega plano golpista, mas admite discutir medidas constitucionais. Moraes conduz sessão célere que pode levar a sentença ainda em 2025. E sim, eu acredito piamente que a sentença vai sair esse ano ainda. Eles vão, obviamente, opor embargos de declaração para protelar e eles vão ser julgados esse ano ainda. E eu acredito piamente que o mandado de prisão desse marginal vai sair esse ano ainda. Nós vamos terminar 2025 com o Bolsonaro vendo o trenó passar quadrado. Vai dar certo, eu tenho fé. 19 horas e 21 minutos aqui em Manaus. Vamos agora para saber quem é a pessoa nefasta de hoje, a pessoa escrota, a pessoa horrível. Chama a vinheta. Cuidado aí. Olha a frente aí, por favor. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. A pessoa nefasta de hoje é Abraham Weintraub. Abraham Weintraub é economista, foi ministro da Educação do Brasil em 2019 e 2020 no governo Bolsonaro. Professor da Unifesp desde 2014, saiu após polêmicas. Tentou candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024 sem sucesso. Não conseguiu nem ser candidato. Crítico do STF de universidades públicas, rompeu com o Bolsonaro acusando-o de traição. O fato de romper com o Bolsonaro não quer dizer que ele seja melhor que o Bolsonaro, tá? Só que eles brigaram no balcão ali. Weintraub foi demitido da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, por 218 faltas injustificadas, junto à esposa, Daniela, por abandono de cargo, evidenciando descompromisso. Acusado de receber salários sem trabalhar, sua gestão no MEC foi marcada por bravatas, como chamar ministros do STF de vagabundos. Após romper com Bolsonaro, fez ataques virulentos, chamando-o de cafetão e sua família de ratos. Nisso eu concordo. Numa tentativa patética de se desvincular do bolsonarismo que outrora abraçou, e pela qual também foi abraçado, tá? Importante dizer isso. Sua pré-candidatura independente à Prefeitura de São Paulo foi rejeitada pelo TSE e reforçou a sua irrelevância política. Galerinha, e como a gente precisa equilibrar, né? Não dá pra ficar só falando de coisa ruim, de coisa péssima. A gente falou de uma pessoa nefasta, vamos falar de uma notícia boa, então. Então, pra gente falar de notícia boa, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O governo federal lança programa para fortalecer mulheres do Bolsa Família e promover equidade. O governo federal lançou o programa Escuta e Diálogo Mulheres do Bolsa Família em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, com o objetivo de coletar dados para criar políticas públicas mais eficientes. A iniciativa, liderada pelos Ministérios das Mulheres e do Desenvolvimento Social, visa entender as necessidades das beneficiárias, melhorando o acesso a direitos, trabalho e autonomia econômica. A ministra Márcia Lopes destacou, abre aspas, atender as mulheres é cuidar de toda a sociedade, fecha aspas, e eu concordo. Além de Pernambuco, o projeto percorrerá outras cidades, usando pesquisas para direcionar ações de equidade, de gênero e justiça social. Parcerias locais como a Casa da Mulher Brasileira em Recife reforçam o compromisso com segurança e empoderamento. Com foco em saúde, educação e emprego, o programa promete transformar vidas, mostrando que investir nas mulheres é construir um futuro mais justo e próspero para todos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que entrou no programa também, a Leobina, o Jardel de Campos, Valéria Lima, Beijo a Elson, Raimundo Ricardo Silva, Nélio Cieradsky, Maura, Raimundo mais MGK Adubo, Chico que entrou também aqui. Programa chegando ao final, galera. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube ou pelas redes sociais, assim que terminar o programa,
Entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é super de graça, não precisa fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas, estamos de volta.